Dando continuidade então ao nosso curso, nós vamos agora estudar os materiais do V-Ray. Os materiais do V-Ray a gente vai começar do mais simples, entendendo como é que funciona, até os mais complexos. Aqui, o que eu montei foi uma cena de estudo, só mostrar para vocês como é que a gente faz. É um plano, um fundo plano qualquer, simulando aquele fundo infinito, né? Então é só um plano que eu fiz puxei com Shift, subi até aqui, liguei um Tube Smooth para ele poder ser o mais suave possível. E aqui eu coloquei um teapot com uma quantidade de resolução boa para a gente poder ver as curvas certinho, né? Você vê que ele é cheio de geometria aqui, então a gente vai conseguir enxergar bem o modelo. E ele é legal porque tem curvas e tem áreas com sombreado. Com ele a gente vai conseguir enxergar bem a questão dos materiais. E para iluminação eu fiz uma iluminação simples com três pontos de luz. Aqui é uma luz mais forte que simula uma sombra. Aqui é uma luz que vem por trás para a gente poder ver brilho, reflexo. E essa aqui é uma luz que é mais fraca, que faz o contorno do objeto. A gente chama ela de dim light, que ela só dá um especular nas laterais. E temos uma câmera. E para o nosso projeto hoje, eu vou usar o V-Ray Real Time, ou seja, as alterações que eu fizer aqui, vai ter uma janelinha do lado, que é essa aqui, ó, que em tempo real ela já vai gerando uma imagem, ou seja, vai ficar mais fácil da gente poder trabalhar. Como é uma cena simples, ela vai gerar essa imagem de uma forma mais rápida, mas a gente já está vendo aqui como fica a iluminação que foi gerada para a nossa cena de estudo. Beleza? Eu vou esconder isso aqui por enquanto. E nós vamos abrir agora então o material V-Ray. O material ele fica aqui nessa aba Material Editor. Então se você clicar aqui, a gente está no modo compacto. Inicialmente ele vai vir no modo Slate, que é um modo de nodes, que o Max, acho que desde o 2014, ele assumiu. E com eles, como é que funciona? Você pega o material, aí a partir daqui você adiciona os valores que você precisa, você vai conectando com mapas de diferentes formas, V-Ray, Standard, aí você coloca uma imagem, essas coisas. Isso não vou preocupar em agora não. Para a gente começar a estudar, vamos deixar ele no modo compacto, que eu acho que ele é mais simples da gente poder trabalhar. Então o que acontece? A gente tem aqui os slots, que seriam onde vai estar cada material. Inicialmente ele vai vir com material standard ou então design, depende de como que você instalou o 3D Max. Mas o básico é o standard, que é o tipo de material básico do 3D Max. E aí a gente começa a trabalhar. O V-Ray ele funciona muito bem com materiais V-Ray, que é esse aqui. Como é que a gente faz para puxar um material V-Ray no slot que a gente está? Só lembrando que esses slots aqui, ó, por exemplo, esse material meu já está aplicado no meu teapot, né? Tanto que ele está com esse triângulozinho marcado aqui do lado. Se eu aplicasse um outro material nesse teapot, por exemplo, vou aplicar um material standard, vou aplicar aqui e também vou aplicar. Você vai ver que agora os dois têm triângulo, tá vendo? Porque os dois estão aplicados na cena. E se eu pegar o meu mesmo standard e aplicar no meu fundo, some o triângulo do meu material V-Ray antigo, porque ele não está aplicado na cena mais. Eu não estou usando mais esse material. Não quer dizer, deixa eu voltar aqui, não quer dizer que, por exemplo, se eu pegar aqui e arrastar para cá, supostamente eu sumi com o meu material V-Ray, mas não quer dizer que ele não está na cena aplicado. Para eu pegar ele de novo, eu uso essa pipetinha aqui, clico em algum objeto meu que esteja com o material V-Ray aplicado, e ele vai trazer aqui de novo para mim material V-Ray aplicado. Ou seja, esses lotes aqui, além dessa quantidade que a gente tem de materiais de preview, que a gente inclusive a gente muda a quantidade que a gente vê de materiais aqui, ó, apertando X. Então eu posso ver menos ou mais, ok? Não quer dizer que isso aqui é o limite que eu tenho de materiais. Eles também, eu posso colocar, como se fosse layer, né? Eu posso colocar um por cima do outro. Aí esse aqui, vamos supor, mudei para rosa, esse aqui é um material standard, não estou preocupado com ele não. Depois eu venho e coloco outro em cima. Como o rosa eu não apliquei, ele não está mais na cena, mas eu poderia puxar ele da cena para cá também. Então, isso aqui são só os previews que a gente tem. Para a gente poder pegar um material V-Ray nosso, a gente tem que vir aqui, ó, nessa aba Standard e clicar.
ele vai me dar uma lista de opções. Aqui no caso, ó, tudo que está com lib são bibliotecas de materiais pré-salvos. Então a gente já fez uns materiais do curso, e eu tenho uns outros materiais de outras cenas minhas, e aí tudo que não são materiais que já existem no Max. Pode ser tanto os standards, que são os que já vêm no Max, então são tipo de materiais que já vêm no Max, aqui é o material standard, então se a gente quisesse pegar de novo um material que já veio por default aqui, era só a gente pedir esse aqui de novo. E o V-Ray tem os próprios materiais deles, que são todos esses aqui. O principal, o básico de todos, é o V-Ray Material, é o V-Ray MTL. Como que fica fácil de achar? Ele está debaixo da bolinha branca, ok? Você acha a bolinha branca e vai estar logo abaixo. Então se a gente clicar aqui e der OK, você vai ver que ele apareceu para mim aqui um V-Ray Material. Se você clicar em outra, é Standard. Então você tem que ter certeza que você está trabalhando no V-Ray Material, porque no slot eles são quase iguais. O V-Ray Material ele é levemente mais escuro do que o outro, mas isso depende do monitor, não quer dizer que você vai conseguir enxergar. Então beleza, a gente já tem um material aqui aplicado, não na cena, mas já no nosso editor de materiais. Ele não foi aplicado em nenhum objeto ainda, mas a gente já pode editar algumas coisas. Para a gente já começar a trabalhar, eu vou selecionar meus dois objetos e vou, com o meu V-Ray Material selecionado, eu tenho essa opção aqui, ó, Assign Material to Selection, ou seja, assimilar material à seleção. Se eu clicar aqui, os meus dois objetos agora estão com o objeto V-Ray. Como é que eu sei disso? Se eu vier no material standard qualquer, puxar minha pipetinha, ele vai colocar aqui, ó, material V-Ray. Tá vendo? E outra, ele tem o mesmo nome do material V-Ray que a gente estava lá em cima. Ou seja, aqui eu tenho duas cópias do mesmo material. Tanto que ele até falou, esse aqui é o que você está trabalhando. Mas o outro também é material V-Ray. Então, o que é importante? Sempre que você vai clicar, trabalhar com materiais, vamos renomear. Então, esse aqui, por exemplo, o que eu acabei de puxar, é o branco. Na verdade, a gente vai fazer ele virar branco. Então, eu coloquei ele aqui como branco. Aí, vamos supor, a gente colocou ele branco, mas eu quero criar um novo material, vamos supor, preto. Vou clicar, vou arrastar. Aí, ele vai virar branco. Eu venho e digito ele, chamo ele de preto. Ou seja, eu estou duplicando o material e eu vou poder editar ele. Se eu mudei o nome, quer dizer que eles são materiais diferentes já. Ele não, o Max e o V-Ray, eles não vão perguntar assim, qual material que você quer trabalhar, sendo que os dois são iguais de propriedades, mas os nomes são diferentes. Se você já nomeou aqui, já está pronto. Então, primeira coisa, vamos lá. Material. Nós não vamos preocupar com tudo aqui por agora. O que é importante de saber diffuse é a cor do material. Ou seja, eu posso clicar aqui, ó, onde é que está um cinza, e vou colocar um material de branco. Lembrando que o branco nosso não é o branco 100% branco aqui, 255 por 255 RGB. Isso aqui é como se fosse olhar para uma luz, uma lâmpada, ela vai estar aquele branco estourado. Então o branco, que é o branco da parede, da tinta que a gente preocupa em trabalhar, é um branco mais próximo do 210. Ok? Então eu vou dar OK aqui. E isso aqui a gente já fez como branco. Logo, se eu quiser o meu material ser preto, eu venho aqui e coloco ele como preto. Aí o preto a gente já pode colocar preto mesmo. Coloquei 2 só para não ser 100% preto. Então olha só, um slot meu mostra o meu material branco e um outro slot meu mostra o material preto. O material preto ele não está aplicado, então a gente não tem triângulozinhos em volta aqui. Se eu pegar e aplicar, por exemplo, o material preto no meu teapot, ele vai ficar preto na viewport e os dois agora têm triângulos em volta, ok? Então olha só, vou trazer o meu teapot de novo para branco e agora eu vou trazer a nossa viewport de render. Você está vendo que esses pontinhos aqui são a placa de vídeo fazendo o trabalho dela para ser um render em real time. Então se eu pegar meu teapot agora e aplicar o material preto, olha o que vai acontecer. Poxa, ele ficou muito preto, né? Por quê? Porque é um preto quase que absoluto. Então, se eu trouxer ele para um cinza, a gente já consegue enxergar melhor. E é legal que, olha só, ele é totalmente responsivo. Eu peguei, se eu colocar ele azulado, o real time já vai mostrar azulado. Então, isso aqui é muito bom para a gente poder entender como funcionam os materiais. Quando você clicar aqui, vai aparecer a caixa para você escolher as cores. Se você escolheu, por exemplo, verde, você tem que dar OK. Ok?
Então pronto. Então aqui é a questão das cores. Tanto cor, você pode usar uma cor, uma RGB clássico, quanto mapas. Os mapas são o que? Por exemplo, eu quero aplicar uma imagem ou eu quero aplicar um xadrez. Podem ser eles paramétricos, que já são mapas prontos do 3D Max e do V-Ray, ou podem ser imagens. Inicialmente, a única coisa que eu vou fazer aqui é mostrar como é que funciona a árvore de mapas. Então, lembrando que quando a gente clicou aqui, ele me deu as opções do material. Quando eu clicar aqui agora, vai abrir esse browser, só que ele é de mapa, tá vendo? Ele indica aqui material e mapa, só que como a gente clicou num quadradinho, então onde é que vai entrar o mapa, ele me dá as opções tanto da minha biblioteca, só que ele não me dá o material, ele me dá os mapas que eu estou usando, quanto as opções de mapa padrão. Então a gente não tem mais aqui, por exemplo, Standard, V-Ray Materials, se a gente procurar aqui não vai ter. Ele vai ter outros tipos de mapa, que são os mapas que a gente aplica nesses slots para substituir a cor para ser outras coisas. Por exemplo, se eu vier aqui em Standard e eu pedir um bitmap, é uma foto. Então ele vai apontar, que foto que você quer utilizar. Eu poderia muito bem vir aqui, por exemplo, e pegar essa textura de grama que eu tenho e dar OK. Aí olha só, ele automaticamente aplicou a minha textura de grama no meu objeto. Não está na escala certa nem nada, mas a gente já está colocando mais complexidade no objeto. Aqui no caso a gente colocou uma grama, né? Mas olha só, na viewport a grama não está aparecendo. Então assim, se eu não quero trabalhar com o meu computador, não aguento o Very Real Time para ter sempre ele mostrando o que é o material. E na minha viewport não aparece a minha textura, né? Que aqui a gente colocou um mapa de imagem que a gente chama de textura. Vai ficar complicado. Então, e outra coisa, como eu defini um mapa, agora eu estou dentro das propriedades do mapa. Tá vendo? Para eu voltar para o meu material, eu uso essa árvore aqui, ó. Então, como é que funciona? Aqui são as camadas. Cada vez que eu vou entrando no material, eu vou criando novas dentro de uma árvore de produção, né? Então, se eu vier aqui, ó, eu não tenho mais nada acima do preto, então não vai aparecer nenhuma opção. Se eu voltar para a minha textura, que agora tem um M mostrando que tem um mapa aplicado, eu estou aqui no mapa 2, eu posso vir aqui e colocar textura grama, por exemplo. E depois, quando precisar voltar para o material, eu volto aqui, que era o nosso preto, que agora eu posso chamar também de grama, né? Mas, vamos lá, estou dentro do meu mapa. Aqui são algumas coisas que a gente não vai olhar agora, que são de posicionamento, rotação da textura dentro do material, mas a gente não trabalha com ele muito aqui. A gente usa mais um modifier, que é aquele UVW modifier. Então, a única coisa que é importante é, se a gente está usando o mapa como textura para uma cor de um objeto, a gente deixa marcado aqui textura, ele já vem por default. Outra coisa ele vai dar informações, você está usando um bitmap que está dentro dessa pasta, né? Você pode ainda usar alguns efeitos. Se você mandar aplicar e pedir para fazer um crop da imagem, ele vai usar só, se você vier aqui e colocar crop, ele vai usar só metade da imagem, ou seja, estou diminuindo a resolução da minha textura. Você está vendo que ele está ficando mais esticadinho aqui. Se eu desmarcar o apply, ele não vai considerar esse crop que eu fiz aqui, beleza? Outras coisas são em relação a gama, contraste. A gente não precisa preocupar, porque normalmente a gente faz isso no Photoshop para poder trabalhar com a textura mais certinha e não ficar tão dependente assim de parâmetros mais complexos, ok? O que é importante aqui da textura é entender como é que você faz para voltar para o material. E outra coisa, se você quer que sua textura apareça na viewport, do jeito que está aqui no nosso render, é só você clicar aqui, ó, Show Shaded Material. Se você está dentro do bitmap e aperta isso aqui, vai aparecer na sua viewport a textura, tá vendo? Com isso, a gente consegue enxergar melhor como é que a gente está trabalhando. Então, eu vou voltar aqui para minha grama. E o que é legal é o seguinte, eu estou com ele verde, mas está aparecendo na minha viewport a foto, né, a imagem, porque eu liguei esse item aqui, que é para mostrar a textura na viewport. Mas se eu voltasse, por exemplo, cá para o material e pedisse para aparecer também a textura na viewport, e eu clico e desclico, ele volta para a cor original. E como eu estou com a textura aplicada, ela meio que dá um override na cor que a gente selecionou. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para azul, a viewport vai voltar a ficar azul, mas a minha textura ela sobressai. Por quê? Porque eu estou usando 100% da textura.
beleza? Para remover a textura, você clica com o botão direito e dá Clear. Aí a gente volta para a cor do nosso material. No caso aqui, eu vou voltar para o cinza e vou deixar ela cinza mesmo. Estou tirando a saturação e aumentando cores. Então aqui, ó, saturação, variação de cor, se você quiser puxar para o RGB, para qual que você quiser mais, ou valores mais forte ou mais fraco, ok? Então vou deixar um cinza, então eu tirei toda a saturação e dei um ok. Aqui dali é muito fácil de mexer, meio que autoexplicativo, não vou preocupar demais com isso. Então ótimo, essa aqui é a questão das cores. A gente já aprendeu como é que muda a cor do objeto, se for um objeto com cor básica, e já aprendeu como é que coloca um mapa, no caso uma textura. A segunda coisa que a gente vai entender é a questão do reflexo. O V-Ray ele funciona assim, os valores preto e branco, eles funcionam como números. Ou seja, se eu clicar aqui no preto, eu estou com o valor 0. Ou seja, o 0 significa 0 reflexo. Então, o preto é 0 reflexo. Então, eu tenho toda essa gama de cores para poder definir a quantidade de reflexo que eu quero. Vou dar uma pausa aqui que o alarme do prédio começou. Bom, vamos lá. Então, por exemplo, eu estou com 0 reflexo, né? Estou com preto aqui. Se eu aumentar para cinza, por exemplo, o meu objeto já começa a ganhar um certo reflexo, tá vendo? A gente não tem nada refletindo, não tem como eu mostrar isso, então deixa eu criar um elemento aqui fácil, só para a gente poder enxergar isso melhor. Vou criar um box azulado, vou trazer ele para cá e vamos ver se ele já começa a aparecer como reflexivo. Deixa eu colocar ele mais para cá. Que a gente já começa a enxergar aqui na bordinha. Ou então talvez aqui, ó, como é circular, acho que aqui vai ser mais interessante. Vou deixar aqui, ó, mais fininho e vou dar uma cor mais viva para ele. Então eu vou lá no meu material, vou dar OK nisso aqui, vou pegar meu material branco, vou trazer para cá, vou deixar ele como verde e vou colocar ele bem verde mesmo, um verde limão forte. E tô com ele selecionado aqui e vou mandar aplicar. Ok? Ok. Então a gente já começa a ver aqui o verde sendo influenciado pelo reflexo. Vou voltar para o meu material cinza e vou colocar ele super reflexivo, olha, quase no branco. Então a gente já começa a ver o refletindo as luzes. Aqui também já tem um pouco das luzes. Se a gente aumentar e dar um zoom aqui, você vai começar a ver bem esse objeto. Se eu colocar ele 100% branco, a gente vai transformar isso aqui num objeto ultra reflexivo, mas ele não está dando a aparência ainda de um espelho. Por quê? Porque, por default, o material V-Ray ele tem um segundo fator que altera a reflexão, que é o Fresnel. O Fresnel ele funciona da seguinte forma. Bom, vamos lá, eu trouxe aqui uma imagem simples para a gente poder entender o que é o Fresnel. Vou só colocar na proporção certa e beleza. Seguinte, como eu estou gravando do Max, eu achei melhor trazer ele aqui para o Max. O Fresnel ele é o seguinte, é o efeito que acontece muito em água, em vidro de mesa, essas coisas. Uma superfície reflexiva, quando você olha diretamente para ela, por exemplo, do alto olhando para baixo, a gente consegue ver melhor a transparência do objeto, no caso de um vidro, de uma água. E a partir do momento que sua visão ela vai ficando mais longínqua, o raio, você olhando mais para longe, você consegue enxergar mais reflexo do que transparência. Isso tem a ver com o índice de refração dos objetos e tem a ver também com essa forma de trabalhar do Fresnel. Ou seja, quanto mais ortográfica não, como é que eu explico? Quanto mais próximo de 90 graus você está olhando a superfície, você menos vai enxergar do reflexo do que se você olhar mais longe, né? Então, assim, o ângulo de incidência do raio de luz daqui para cá, para o seu olho, ele reflete mais da imagem do que o que está vindo daqui para o seu olho, por causa do ângulo de incidência. É mais ou menos isso que acontece no nosso projeto. Depois, se vocês procurarem Fresnel,
escreve Fresnel, dá para entender melhor, tem uns cálculos matemáticos que explica. Mas a ideia é essa, quanto mais perpendicular à câmera, mais transparência você vê. Quanto mais paralelo ao ponto de visão, mais reflexivo você vê. Ou seja, vamos lá agora na câmera. Quanto mais aqui, ó, mais perpendicular ao que eu estou vendo, tá indo um ângulo reto, eu não vou enxergar tanto reflexo. Quanto mais próximo da borda, mais reflexivo vai ficar o meu material. Isso é definido pelo Fresnel. E o Fresnel, que nem eu falei com vocês, ele é diretamente proporcional ao índice de refração. E olha que legal, a gente tem aqui, ó, índice de refração. No caso, ele está travado porque o índice de refração ele atua tanto para o reflexo quanto para a refração. A refração funciona parecido com o reflexo. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, o meu índice de refração para 4, ou seja, eu estou mudando o meu índice de refração, o Fresnel ele vai funcionar, e quanto maior esse valor, mais reflexivo é o material. Então, olha só, você viu que eu aumentei para 4, aí ele já começa a refletir melhor. Beleza? A água, o vidro, cada material tem um índice de refração. A gente deixa no 1,65, que é o do vidro. Então, o que acontece? Para materiais que possuem índice de refração, a gente deixa o Fresnel ligado e controla aqui o índice de refração dele. Para materiais, por exemplo, metálicos, que a gente precisa às vezes de um metal, vidro, espelho, essas coisas que a gente precisa de um reflexo mais marcante, a gente não usa Fresnel. E aí o branco ele tem a função total de reflexão. Tá vendo? Se eu desliguei aqui, ele já está como se fosse um espelho. O preto é porque a gente não tem nada nessa cena que mostre refletindo, né? Deixa eu só confirmar que a gente está gravando, beleza. Então, olha só, quanto mais branco, mais próximo de um espelho, quanto mais preto, menos reflexo ele tem. Beleza? Um meio termo aqui sem Fresnel, a gente já começa a ver o reflexo mais misturado com a cor do objeto antigo. Então é isso. Para arquitetura, quase tudo que a gente for trabalhar tem o Fresnel. Então é importante, e o V-Ray já deixa isso marcado, só é importante a gente entender que não importa se a gente colocar aqui 100%, se eu falar que o meu IOR é 1.1, por exemplo, ele quase não vai refletir, tá vendo? Por quê? Porque eu estou usando o Fresnel com reflexão 100%. Se eu colocar aqui, acho que 1, ele nem reflete. Deixa eu só confirmar aqui. É muito pouco, tá vendo? Ele tem um reflexo tosco. Acho que nem funciona com valores tipo 0. O 0 ele volta, é como se a gente tivesse desligado. É isso mesmo. Beleza? Então, lembrando que cor é a intensidade do reflexo, quanto mais menor. Se tiver com o Fresnel ligado, quanto maior o valor do IOR, por exemplo 5, ele vai refletir mais como um material. Beleza? Beleza. Voltando no 65, porque a gente trabalha com materiais de arquitetura, são fisicamente reais, então a gente sempre usa IOR e Fresnel, a não ser que seja espelho, um metal muito reflexivo ou algum elemento que você queira chamar a atenção. Mas em síntese é assim que funciona reflexo. Uma cor de branco a preto e o IOR para controlar quanto mais ou quanto menos a gente vai querer que ele reflita perpendicular ou paralelo ao nosso raio de visão da câmera. Outra coisa que a gente pode controlar bastante é o seguinte, eu vou aumentar meu IOR aqui para 3 para a gente ter mais reflexão, para vocês poderem entender melhor. Além do reflexo, eu posso controlar também quão borrado é esse meu reflexo, ou seja, quão polido ou não esse meu objeto, que aqui a gente está como se fosse uma porcelana, ele é. Como é que eu faço isso? Variando esse valor aqui, ó. Ou seja, 1 quer dizer que ele é 100% reflexivo, eu estou refletindo exatamente a forma aqui. Se eu mudar isso aqui para 0,9, ou seja, eu estou chegando mais próximo de 0, olha como é que o reflexo já vai ficando um pouco borrado, tá vendo? A gente vê esses efeitos em diferentes materiais, madeira, cerâmica, um piso diferente, um porcelanato, a gente enxerga o reflexo, mas ele não é muito preciso, ele tem essa variação. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ponto 6,
Olha o tanto que ponto 6 já afeta o nosso material. Já fica parecendo um inox escovado, já fica parecendo uma coisa menos polida, né? Um pouco mais escovado mesmo. Né? Vou deixar esse material. Materiais industriais. Então, o que eu falo sempre é o seguinte. Passar de 0.6, ou seja, 0.4, 0.5, vai fazer seu material ficar muito borrado, reflexo, só que também vai pesar muito o render. Então, por exemplo, aqui a gente está com 0.6, né? Se eu colocar 0.8, eu começo a enxergar mais desse meu material. Mas se eu reduzir um pouco o reflexo, eu já começo a ter um resultado que lembra quando a gente estava usando o reflexo de 0.6, tá vendo? Por quê? Porque é tudo uma questão de balanço, mais reflexo ou menos reflexo, com mais borrado ou menos borrado. Então, assim, se o meu material era muito reflexivo e muito borrado, eu posso fazer, por exemplo, 6 com 100% disso aqui. Você vê que ele, deixa eu colocar até mais reflexo, ele fica mais claro, ele tem essa reflexão, ele é bem borrado. Mas eu posso fazer alguma coisa parecida, que é o material mais leve de ser renderizado, com 0.8, menos reflexo, e aí eu venho e clareio um pouco a cor dele, para simular aquilo, que ele estava ganhando essa luz a mais que ele estava refletindo, tá vendo? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse valor aqui, porque quanto mais próximo de zero, mais tempo vai demorar para renderizar a sua imagem. Beleza? E o que acontece? A gente tem o R glossiness. O R eu nem lembro direito o que é, mas você está vendo que o H glossiness ele está bloqueado. Eu acho que é high glossiness. Está bloqueado no 1, ou seja, está usando o mesmo valor para os dois. Aí vamos supor que eu não estou gostando desse brilho aqui, ó. Tá vendo? Que é o meu high glossiness, é o high da especularidade que meu objeto está gerando por causa da luz. Se eu desmarcar isso aqui, agora eu estou usando especularidade de 1, ou seja, não estou borrando aquela luz, então eu não tenho esse efeito. Se eu vier aqui para 0.9, eu vou ter aqui, ó, uma borradinha menor, que era a mesma borradinha que eu teria se eu colocasse 0.9 aqui. Essa mancha é menos borrada. E se eu colocar, por exemplo, 0.7, ou seja, menos do que o high gloss, essa mancha ela vai ficar muito mais borrada. Então você consegue controlar esse pico de brilho que existe se você desligar esse lock, que aí você tem um controle diferente para cada um deles. Se eu ligar o lock de novo, ele volta para o meu 0.8, que é a mesma coisa se eu vier aqui e colocar 0.8. É o mesmo resultado, tá vendo? Então se eu der lock, ele vai usar o mesmo valor para os dois. Se eu tirar do lock e quiser uma coisa mais borrada, eu posso colocar 0.6, e aí eu começo a dar um efeito diferente para essa especularidade a mais, que é o pico de especularidade de cada objeto. Está afetando tanto aqui como aqui, mas aqui está muito forte, então a gente não tem como fugir tanto. Deixa o lock ligado, a não ser que isso esteja te incomodando, porque às vezes você coloca um sol que está refletindo demais, e aí você vai querer trabalhar com isso. Beleza? Ótimo. Então, o reflexo deu para entender que a gente também controla cores e a gente controla quantidade de borrada a partir desses dois elementos aqui. Cores não, níveis de reflexo. Outra coisa que é importante é nível de subdivisão. Quanto maior isso aqui, melhor vai ficar o seu reflexo. Aqui no Real Time eu acho que ele nem altera muito não. A gente pode até testar. Porque eu estou usando o SolidRocks, que é um plugin que ele meio que controla já esse valor para o render final. Mas, vamos supor, eu estou com um render e eu estou achando que está muito granulado esse reflexo, porque eu pedi ele para ser borrado, mas ele não tem subdivisão suficiente para ficar um reflexo tão nítido. No Real Time, a gente, se deixar aqui, ele vai chegar no reflexo perfeito, mas aí vai demorar muito. Então, aqui é onde é que se altera valores. Normalmente, se você quer um material com uma qualidade melhor de reflexo, a gente muda isso aqui para 20 e pede para o SolidRocks utilizar a subdivisão do material em vez de usar os presets dele. Ok? Então, ótimo. Agora, próxima opção é o refração. Como é que funciona a refração? Do mesmo jeito que a gente tem reflexo, do branco ao preto é mais ou menos reflexo, a refração, deixa eu só colocar isso aqui agora para trás do nosso objeto, para vocês vão poder entender. Ele está atrás agora. A refração, ela funciona
da mesma maneira. Quanto mais branco, mais transparente é o nosso objeto. Aqui eu vou voltar para 1.665, que eu vou simular uma chaleira de vidro. Vou aumentar o nosso reflexo até 100%, porque o vidro ele é como se fosse um espelho com transparência. Ele é sempre 100% reflexivo. O que altera a quantidade de reflexo dele é o IOR, beleza? E aí, o reflexo no vidro, normalmente, a gente não é borrado o reflexo. Se você quiser fazer um vidro, por exemplo, jateado, você pode dar o borrado dele aqui, ó, no glossless. Tomar cuidado que isso aqui também ele faz seu render demorar muito mais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é colocar meu objeto levemente transparente, metade aqui, ó. Então, a gente já começa a ver que isso aqui já tem um aspecto de vidro. Legal, né? E olha que interessante, como a gente tem o IOR, vou dar OK aqui, vou puxar para cá. O IOR, ele faz a luz passar pelo vidro e mudar a direção de cada raio de luz. Por isso que a gente enxerga aqui, ó, o nosso retângulo que era verdinho, que está aqui atrás, na verdade ele parece que está lá para o outro lado. Porque é o efeito que ocorre quando os objetos são de vidro. Aqui no caso, a nossa chaleira, ela é como se fosse um objeto sólido de vidro. Ela não é como se fosse, por exemplo, uma jarra de suco, que é a parte interna vazia, né? Ela não tem uma parede num formato de vidro. Aqui é como se fosse um objeto inteiro de vidro. Então, eu vou aplicar um modifier nela aqui, só para a gente poder simular essa espessura de vidro, porque isso é muito importante. Por exemplo, quando a gente for fazer janelas e aplicar material de vidro, é importante que a janela tenha a espessura certa. Existe um modifier, eu venho aqui na barra modifier, chama Shell, que ele faz exatamente isso. Ele vai me dar uma espessura para o meu objeto. Então, olha só, eu estou pedindo para ela ter... eu não sei qual que é o tamanho da minha jarra aqui, então eu vou colocar 0.1 para ser um vidro bem fininho. E vamos ver como é que ela vai corresponder aqui na nossa cena. Deixa eu ligar o F4 aqui. Vou no Top View e vou enxergar o que esse 0.1 está fazendo. Vou aumentar aqui um pouquinho. 0.2. Aí, tá vendo? Eu estou dando uma espessura maior. Tá vendo que as linhas aqui, ó, isso aqui é a espessura. Se eu desligar o Shell, ela é plana. Se eu ligar, ela tá com uma espessurazinha. Na verdade, eu vou colocar ela para dentro aqui. Vou colocar com 0.1, porque acho que a escala da minha cena tá diferente. Então, 0.1 é como se fosse um vidrinho bem fino. Beleza? Então, vou voltar para minha câmera para a gente poder trabalhar enxergando o que a gente está fazendo. Então, agora eu falei que a nossa jarra de vidro, na verdade, é vazia por dentro. Eu dei uma espessura para a parede e ela é vazia por dentro. Então, com isso, eu já posso começar a aplicar um material 100% reflexivo. E olha só. Agora a gente já começa a trabalhar com o IOR do vidro, que é 1.65. O nosso retângulo já aparece mais próximo da posição, mas ele ainda tem uma leve distorção, a gente não está vendo aqui. Se eu aumentar o meu IOR para 3, por exemplo, você vai ver que a posição desse retângulo aqui provavelmente vai mudar. Então, olha só. Na verdade, eu tenho que aumentar a espessura também do meu vidro, porque isso afeta o IOR. Bom, o que é legal aqui é o seguinte. Se eu colocar, por exemplo, a gente vai ver esse IOR mais nas bordas. Se eu colocar ele mais para cá, aqui ele já começa... Opa, aqui a gente tem um reflexo muito forte. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar desse jeito. Aqui. Acho que nessa cena aqui a gente vai conseguir ver melhor. Esse deslocamento do objeto, a gente vê que vem uma linha reta aqui na parte que tem a jarra, depois ele vem para cá. Se eu mudar esse IOR para 1.65, provavelmente essa linha aqui vai sair desse lugar um pouquinho, tá vendo? Ela foi um pouquinho mais para a esquerda. Então, o IOR ele afeta muito como é que o material de vidro vai funcionar. 1.65 é o do vidro. Se eu quiser esse aqui, um vidro como se fosse mais reflexivo, eu posso colocar aqui como 3. E aí ele vai refletir mais, ou seja, aqui, olha, tá com um branco muito branco, é como se fosse um material de vidro muito com um IOR diferente. Seria, sei lá,
Não seria vidro, seria acrílico, ou seria, enfim, um outro material. O IOR de 1.65 é o IOR que a gente trabalha para vidro porque ele dá essa suavidade. Aqui é um vidro 100% transparente e ele tem o reflexo dele baseado no IOR e a refração também. Mas o vidro, ele tem, vamos supor, eu queria fazer esse vidro aqui, sei lá, um pouco esverdeado. Pô, para mudar a cor do vidro, como é que funciona? Será que eu venho aqui e coloco verde? Ele vai pegar um tom esverdeado? Não, por quê? Porque a gente está 100% reflexo, 100% refração. Ele não está usando a cor do vidro. Na verdade, a cor do vidro, quando a gente usa materiais de vidro, a gente deixa ele preto. Porque além dele não estar utilizando a cor, ele vai gerar uma irradiação baseada nessa cor. Ou seja, o vidro ele não gera radiação, né? Então, para dar uma tonalidade legal para esse material de vidro, como é que a gente trabalha? A gente trabalha aqui com fog color, que seria como se fosse uma... Fog é neblina, né? Mas seria a neblina por dentro do vidro. Mas, antes de tudo, é importante a gente marcar duas coisas. Por exemplo, se eu tenho uma luz que passa pelo vidro, ele ainda gera uma sombra, eu tenho que falar que minha refração vai afetar as sombras também. Você vai ver que minha sombra aqui agora vai ficar mais suave, tá vendo? Por quê? Porque é um material transparente, então a luz passa por ele. Outra coisa que a gente tem que falar é que ela também afeta o alfa. Ou seja, tudo que está atrás, aqui a gente não vai ver muita diferença, mas tudo que está atrás vai ser afetado pela refração e, consequentemente, pela cor do vidro. Então agora, com o Affect Shadows marcado e pedindo para ele afetar a cor mais alfa, eu posso vir aqui no Fog Color e definir a cor do meu vidro. Isso aqui é um valor muito sensível, então tem que tomar muito cuidado. Olha só, eu coloquei um verde super claro, e ele já fez minha jarra ficar na tonalidade verde. Então o que a gente faz? A gente coloca esse valor aqui 0.04, por exemplo, e aí a gente tem um controle maior da tonalidade que a gente quer real do verde. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu colocar esse verde aqui, olha como é que vai ficar agora o meu tipote esverdeado. Porque o vidro 100% transparente, ele não me dá toda essa impressão. Mas olha como é que agora eu tenho um vidro levemente esverdeado, bacana. Se eu aumentar aqui, se você quiser mais esverdeado, aí beleza. Aí você já coloca 0.1 e aí ele já começa a afetar tudo. E o que é importante? Aqui, ó, eu vou colocar como 1 só para você poder entender. É um vidro super verde. Beleza? Como a gente marcou o Affect Shadow, olha que legal. A sombra do objeto também é esverdeada. É como se fosse a cáustica que o vidro gera no objeto. Se eu desmarcar isso aqui, essa sombra vai ficar escura e preta, porque ele não está entendendo isso. Então é muito importante marcar Affect Shadow quando for trabalhar com materiais de vidro. Aqui no caso a gente trabalha com a cor que a gente quiser, lembrando que é muito sensível, só que olha só, uma jarra meio azulada, um meio lilás, tá vendo como é que você precisa de bem suave aqui e ele pega as tonalidades? E o que é legal é que o próprio IOR ele define também essa tonalidade. Se eu colocar ali 1.1, ele vai aparecer menos reflexo, a minha jarra começa a pegar mais da tonalidade. Se eu colocar ele como 2, ele vai aparecer mais reflexo e eu vou perdendo um pouco dessa tonalidade. Ela vai aparecendo só nos locais onde é que eu tenho curvas, né, que o ponto não é 100% perpendicular à câmera. Bom, então eu acho que para hoje ficou tranquilo entender como é que funciona a cor, o reflexo, a refração. Deixa eu fazer o último teste aqui, que é de mostrar, por exemplo, essa jarra com efeito de vidro jateado. É muito sensível também, 0.9 aqui. Mesmo princípio do glossiness, quanto mais próximo de zero, mais borrado vai ser. E agora, olha só. Você vai ver como é que vai demorar muito mais para o render funcionar aqui. Mas o reflexo ele já começa a ser mais borradinho, tá vendo? A gente não vê mais o fundo tão bem definido. Mas olha o tempo que demora para o render. Tem que tomar muito cuidado com isso. 1.65 aqui, porque eu estou achando esse reflexo muito forte. E vou colocar aqui 0.7. Ou seja, a gente pode fazer um vidro ultra jateado. Vou até aproveitar e pegar o nosso objeto e trazer ele bem para trás aqui. Vamos ver como é que vai ficar o jateado dele. A gente quase não vê, tá vendo? Deixa eu colocar 0.9 de novo. Pronto.
Então olha que legal, com poucos parâmetros a gente já conseguiu fazer diferentes tipos de material. Vou pegar só um exemplo aqui rápido, deu para entender a questão do vídeo jateado, eu não vou poder esperar muito porque ele demora, mesmo em real time ele ainda demora, imagina num render normal como é que isso pesa. Mas eu acho que assim, para princípio de conversa deu para a gente entender. Então eu vou trabalhar agora, olha, vou fazer 3 materiais aqui. Deletei, vou fazer primeiro um vidro escuro, ou seja, eu vou colocar um vidro como se fosse aqueles vidros antigos, né, de cristaleira. Vou colocar ele mais opaco, não muda o IOR. A cor dele eu poderia até colocar mais escura, tá vendo? E eu também, se eu afetar a refração, ele vai ficando mais próximo do preto. Então, tem que tomar cuidado com essa questão do fumê. Outra coisa que é legal, se eu mudar a cor da refração, ela vai afetar também como... Aqui a gente só está definindo o valor, né? De branco a preto. Se eu colocar, por exemplo, um azulado, significa que o raio vai entrar e quando ele sair, ele ainda vai sair com um tom azulado, olha. Então a gente já começa a mexer com parâmetros mais complicados. Eu vou explicar para você certinho aqui. No vidro a gente não vai trabalhar com isso não, a gente trabalha com a tonalidade sempre no fog. Então esse é um primeiro vidro, que é aquele vidro mais fumê, beleza? O segundo material que eu quero trabalhar, ele não tem refração, então ele é só reflexivo, então eu vou trabalhar como se fosse com a cerâmica. Então a cerâmica eu vou colocar aqui um 1.85, ela é bem reflexiva, e acho que a gente pode trabalhar com 0.9. E o IOR dela eu imagino que seja algo em torno de 3. Opa, 2. Então a cerâmica, sei lá, um vaso, uma louça, alguma coisa assim, a gente já consegue chegar usando pouca variação de glossiness, mais ou menos reflexo. Aqui, se eu tirar um pouco do reflexo, olha, eu vou controlando essa intensidade do brilho. Então aqui a gente já fez uma cerâmica, a gente poderia, por exemplo, daqui para um laca brilhante, fica legal também. E tudo isso sem usar imagem, sem usar textura, sem usar nada. Beleza? E o último material que eu quero mostrar para vocês seria um ouro. Então como é que ele é o ouro? A gente dá uma cor para ele, que é um meio amarronzado, né? Meio dourado. Só que a gente também afeta, o ouro ele tem quase 100% de reflexo, ele é muito... Opa, acho que a gente pode deixar um 92. E a gente traz o reflexo meio amarelado para o ouro. Por quê? Porque tudo que é refletido no ouro, ele também tem um tom meio amarelado. Então eu já dei a tonalidade e agora eu trago o tom do meu objeto. Deixar ele mais aqui. Então eu coloquei ele meio amarelado, eu posso até colocar esse reflexo aqui mais alaranjado, mais forte. Tá vendo? A gente já vai chegando próximo de uma tonalidade de ouro mesmo. Acho que a gente pode puxar até para um mais amarelado aqui, dependendo do tipo de ouro, né? Aqueles ouros de budismo, talvez, que são maiores. Tá vendo? Então, o que é importante pensar? A cor, ela tem... afeta diretamente como é que vai sair tanto na refração quanto no reflexo. Então, por exemplo, se eu quiser um reflexo muito amarelado, aqui, ó, tá vendo? Isso é importante, porque se você colocar um objeto amarelado que reflete, que o reflexo vai sair da cor do que está próximo. E aqui você muda a cor do reflexo. Por exemplo, essa minha luz é branca. Se eu não colocasse um reflexo amarelado, ela ia ser refletida branca. Então, toma cuidado com isso, beleza? E para essa aula a gente encerra, depois eu vou voltar a falar dos mapas que a gente aplicou aqui. Então, por exemplo, material de grama, a gente vai fazer algumas simulações de materiais um pouco mais complexos. Então é isso.